Fabiano, agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de implementação, tá? Quais foram os principais desafios que o BTG e a equipe, né, sua equipe, passaram na implementação dessa solução? E como esses desafios foram superados? Conta um pouquinho, um exemplo para a gente. Aconteceu isso, não precisa falar tão especificamente, mas genericamente, né? Em termos de gestão de mudança, de treinamento, de equipe, durante a implementação também. Bom, para deixar bem claro para todo mundo, não existe um processo de proteção de dados simples. Não. Isso tem que estar claro. Né? A gente conversa com muitos parceiros, muitos amigos no mercado de outras empresas e é muito comum eles relatarem pra gente, o pessoal tá achando que é só colocar uma ferramenta, clicar next, finish e tá tudo pronto. Apply. Né? E não é assim. A gente passou por várias dificuldades, né? Óbvio, não tem a historinha feliz tão fácil por trás disso, né? A gente passou por problemas técnicos, obviamente, porque a gente precisou remodelar muita coisa no ecossistema do banco, né? É um banco já com 40 anos que ele tem que se adaptar, ele tem que se encaixar na realidade atual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer todo o legado do banco? Não. E construir do zero? Não vai. A gente vai ter que adaptar aquilo ali. Né? Então, a gente tem um problema muito grande inicial, que é a massa de dados. Estou falando aí de petabytes em várias situações. Né? Então, entra de novo a questão de performance, né? Que a gente tem que considerar. O ponto que eu acho que é acho que foi o mais trabalhoso para a gente foi a questão cultural da empresa. Eu acho que não só no banco, não só especificamente nesse projeto, mas para qualquer empresa, qualquer projeto dessa magnitude que você vai implementar, você vai esbarrar na questão cultural. Porque você vai ter aquele funcionário que ele está acostumado a ler um dado, né? E aquilo sempre foi daquele jeito, ele sempre acessou o que ele quis, a hora que ele quisesse, e agora de repente a coisa começa a mudar. Então a gente não consegue simplesmente pegar a ferramenta e colocar aquilo goela abaixo e falar, você vai trabalhar dessa forma agora e acabou. A gente tem que fazer uma evangelização, né, dos envolvidos ali. Por que agora aquilo mudou? Em que aquilo vai ajudar o trabalho dele? Né? Então, ele não vai perder totalmente o acesso, só que ele vai trabalhar aquela informação que ele precisa. Ele não vai mais ter o acesso aberto, né, como era antes em toda a empresa. As coisas começam a ser mais microfocadas. Foi sempre aberto para todo mundo? Não, né? Não. Quando eu digo assim, muito aberto, não quer dizer que todo mundo acessava tudo. Né? Mas pessoas específicas de alguma área, ela podia acessar todas as informações daquela área. E isso agora já também não é mais verdade. Né? Ele pode estar dentro da mesma área, por exemplo, falando de marketing, em que o usuário A de marketing ele vai acessar um conjunto de informações e o usuário B não vai acessar. Ele pode acessar uma parte, mas não tudo. E tudo é com log. Eu imagino que vocês tenham que ter implementado um novo sistema de controle de acesso também, não? Isso está em implementação ainda, né? Ele já está bem maduro, a gente só está nessa fase evoluindo um pouco mais do que a gente já tem, mas a gente tem esse projeto. Para ficar mais rigoroso ainda. Exato. Isso daí é especificamente um projeto chamado DAM, que é Data Access Management. Então, que é um gerenciamento de controle de acesso, que também é um outro processo que ele deve estar incluído junto com esse DDC, né? Para que a gente consiga fechar o ciclo inteiro de proteção. Eu queria só que você desse um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre o que é, como que foi essa gestão de mudança dentro do BTG, do banco, e como é que foi esse treinamento, se foi preciso ter treinamento, se as pessoas aceitaram bem, se não aceitaram a solução, se foi fácil para isso, na implementação desse projeto. Seria interessante também, vou complementar a pergunta da Suzana, você falar um pouco da interação com o time da Thales, né? Como é que o time te apoiou, se foi só Brasil, se teve outras unidades da Thales? Ok. Acho que é interessante. Bom, o processo de gestão de mudança, ele não só aconteceu, como ele acontece de forma contínua, né?
Então a gente sempre tem que relembrar os usuários ali do sistema do porquê que existe aquilo agora, né? Então esse processo, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Você não pode fazer uma única vez. Porque aquela pessoa para quem você deu aquele treinamento em um determinado momento, ela muda de área, ela deixa a empresa, outras pessoas vão entrar. E isso não pode se perder, aquilo tem que continuar ali no roadmap, né? Então todos têm que fazer parte disso. Então na gestão de mudança, durante esse treinamento, a gente basicamente vai dizer para eles o porquê que aquilo deixou de ser como era antes, né? Lógico que não só para atender uma regulação, mas também porque eles precisam entender que a obrigação do banco é manter os dados dos clientes seguros, né? E por que ele vai manter seguro? Não é simplesmente um porque eu quero ou porque precisa, né? Ele tem toda uma questão ali de tratamento sensível por trás daquilo, né? Muito se fala em dados lugar mais pessoais. sensível. O lugar mais sensível é o bolso, né? Com certeza. Então faz a parte da gestão deixar isso de forma muito clara. Você tem que deixar o dado seguro, não é porque a gente quer ou para atender uma lei. Isso aqui é uma norma da empresa. A gente segue isso ali com rigor. Então, você vai ter que aceitar, você vai ter que entender isso. Não é simplesmente mais mas eu preciso e eu quero e eu vou acessar. Não é mais assim. E esse treinamento é para que áreas da empresa? São áreas que acessavam os dados só ou isso também vai além dessas áreas? Marketing, você já falou? Sim, a área de marketing, por exemplo, ela tem os acessos dela que ela precisa ter, né? Isso foi mapeado, né? E até acho que vale a pena comentar muito sobre isso. O mapeamento desses acessos é um negócio que tem que ser muito bem trabalhado. Porque se a gente começa a tirar um monte de permissão de pessoas que não podem ter a permissão tirada, a gente vai dar um baita de um tiro no pé. Vai, que aí ninguém vai querer usar. Exato. Então, pode interromper algum trabalho das pessoas, das equipes. Com certeza. A gente tem que garantir o funcionamento, né? O dia a dia do banco, a gente tem que manter a segurança, só que a gente tem que fazer tudo isso sem tirar a autonomia das áreas. E isso acaba sendo um trabalho mais sensível. Né? E tem assim o dia da virada ou não? Vai acontecendo aos poucos? A gente foi fazendo aos poucos. A gente implementou em ambiente de desenvolvimento, né? A gente fez os testes, validou, poxa, é isso aqui mesmo? Deixa aquilo maturando durante um tempo, a gente continua o nosso trabalho de mapeamento dos acessos e depois de um bom tempo a gente sobe o nível, implementa num outro ambiente de homologação, deixa aquilo ali maturando mais um pouco, até que depois que a gente tenha certeza dos acessos, a gente sobe isso para a produção. Só que a gente também não sobe e nem deve fazer isso de vontade própria, né? A gente sempre tem que envolver várias áreas, desde o time de desenvolvimento, exatamente. Então você tem que envolver muitas áreas nisso, né? Você tem que comunicar todas ao mesmo tempo. Processo de negociação lento e difícil,